que é o projeto lógico de rede, né? Vai envolver questões de endereçamento, de roteamento, de VLANs, de licenciamento, como integrar esses caras todos de forma organizada, como planejar, então como subir um nível. Parte física, beleza, tem eletrocalha, tem ponto de rede, está chegando no switch, ligou no switch, beleza, tá. Para que serve isso aí? Isso é a parte de físico enlace. Beleza, terminou no switch. Agora eu tenho que fazer roteamento entre as VLANs. Agora eu tenho que acessar a internet. Agora eu tenho que usar um firewall. Agora eu tenho que acessar um banco de dados. Eu tenho que instalar a aplicação na máquina do usuário de forma automatizada. Bom, vamos dar uma olhadinha em algumas partes aqui que nos interessam. Então, botei assim: o endereçamento IP, algumas dicas em relação a como tratar isso, VLANs, configuração de endereçamento, dicas sobre os equipamentos, a parte de licenciamento e umas dicas gerais. Então, bem sucinto aqui, bem direto ao ponto. Então, a primeira coisa aqui interessante é o seguinte, né? Quando a gente está tratando de endereçamento IPv4, a opção é, já que não se tem, né, endereços públicos disponíveis na maior parte das empresas, né, usar as faixas que estão disponibilizadas na RFC 1918, que são esses prefixos aqui, né? A classe 10 inteira, a classe B 172.16 até a 31, então isso aqui vai, né, até 172.31, então tem um número bom de endereços aqui, né? Tu tem 16 classes B para usar aqui, né? 16 classes B, cara, é bastante coisa. E esse cara aqui que tu tem 256 classe C, que tu pode agrupar como tu quiser, né? Não precisa usar todas barra 24, a gente sabe disso, né? Mas será que as pessoas sabem disso? Será que a maioria das pessoas que mexem nisso sabe disso? Eu desconfio que muitos não saibam. Certo? Os caras usam a mesma máscara sempre, é isso aí. Então, conhecimento é fundamental, né? Sem isso, tu não vai pra frente. Tu vai ficar sempre na mesma. Ok? Bom, isso é conhecido, beleza. O IPv6, como é que funciona? Tu vai receber normalmente, uma empresa, por exemplo, no nosso caso aí, ela vai receber um barra 48. Ela vai receber esse prefixo aí. Certo? Esse barra 48, tu vai dividir ele, né? Tu vai dividir esse cara em barras 64. É possível usar também barras 56. Certo? É possível usar barras 56. Ok? Mas o mais comum é a utilização de barras 64. São que nem subredes? Sim. Eu poderia ter para cada velão barra 64? É isso que tem que fazer. Ok? Então, no projeto de vocês, eu quero usar um PV6 como estava sugerido. Cada velão vai ter um barra 64. Desde que não se repita, já era. Então a recomendação é essa: usar como menor prefixo. Ok? Na verdade, menor ou maior, depende, né? Nesse caso aqui seria menor. Menor quantidade possível que tu tens de prefixo de rede. Importante usar prefixos que lembrem
os endereços IPv4 usados na mesma VLAN. Então, assim, ó, no caso do IPv6, é hexadecimal. Então, tu pode ter, como tem ali, 2801 DB8 6B71. Mas tu pode fazer uma manha que é a seguinte. Tu pode usar o barra... Isso aqui, ó, é o prefixo, né? Isso aqui é o barra 48. Até aqui o barra 48, não pode mexer aqui. Aqui tu pode. Então, a tua rede da VLAN 192.168.100/0/24 é o 2801 DB86B71 sem alguma coisa. Esse final aqui vão ser mais 64 bits, né? Aqui ainda tem mais 64 bits. Porque são 128 no total de IPv6. Mas pelo menos tu vai ter uma visão mais facilitada. Ah, esse é o 100. Essa é a rede 100. Tá? Beleza? Tranquilo aqui? Então tá. Em relação ao IPv4 ainda, em caso de usar IPs, né, faixas de IPs válidas, aqui não é uma obrigação, certo? Depende do que vai ser feito. Às vezes tu não vai receber um /24, né? Mas aqui eu tô dando exemplo assim, ó. Tu dividir em sub-redes distintas. Com certeza, mas tu pega um /25, tá? Se tu usar o /25, todos eles numa mesma VLAN, depende do que tu quer fazer, certo? Mas o que pode ser interessante? Tu dividir em 2/26. Ah, vou perder IP, ok? Mas aí tu pode ter, por exemplo, DNS, o e-mail, numa VLAN separada de outros serviços que devem ficar atrás de um firewall, por exemplo. É possível fazer isso. Então tu bota a tua DMZ lá com serviços públicos e outros serviços que são apenas acessíveis por algumas faixas de endereço, tu bota atrás de um firewall. Então tu pode organizar melhor. Ou se tu hospeda um serviço de terceiros, ou sei lá, ok? Pensar nessa possibilidade. Daqui a pouco tu tem um serviço que tem acesso externo e interno. Aí tu pode botar numa faixa separada que só tem acesso público. Bom, aí pensar um pouco nessa situação. Bom, relação a VLANs. Então o que tem aqui? Tem assim, ó. As identificações de VLANs devem obedecer a alguma organização. Alguma lógica, tem que ter. Uma delas, a gente não tem como mexer. Porque, muito possivelmente, algum equipamento não possibilitará trocar a VLAN de gerenciamento dele. Tem equipamento que permite trocar a VLAN 1 pela 15? Tem, mas são raros. Grande parte dos equipamentos, para não dizer todos, tem a VLAN 1, ela não permite ser removida e todas as portas por padrão iniciam nela. Então ela é candidata a ser VLAN de gerenciamento. Essa é a campeã. Não precisa ser ela, certo? Mas ela vai existir sempre. Então, o ID de VLAN pode assumir de 1 a 4095. A 0 não é usada. Ok? A 1 já está usada, né? A 1 tu não tem como usar. Então vou pegar a VLAN 15, a 32, a 45, a 1012. Tá, mas baseado em quê? Qual é a lógica? Certo? A VLAN das câmeras é a 100. E a da impressora é a 1804. Então, o que isso tem a ver? Faz sentido para ti que está administrando? Certo? Faz sentido? Talvez não faça sentido nenhum.
Então, uma boa prática é relacionar de alguma forma. Aqui eu peguei o exemplo clássico aqui da Velan 100. 100 aqui. Certo? É um caso simples. Esse P aqui é 100. Ah, é da Velan 100. Tentar relacionar isso, certo? Isso é importante. No dia a dia é importante. Num projeto, tudo é aceito. Bota qualquer tabela lá, faz um monte de coisa, faz uma sequência, faz... Bom, mas pensa no dia a dia, certo? Isso aqui realmente pode ajudar. Tranquilo aqui? Beleza. Ainda sobre Velãs, qual é a forma mais simples de tratar Velan? Por prédio, andar, região, esse é o mais fácil, geograficamente falando. Né? Geograficamente falando. Mas, tu tem situações que vão ser usadas em múltiplos locais, né? Tais como Velãs de rede sem fio, VoIP, impressoras, câmeras. Então, assim, ó, a primeira regra fundamental, quanto menos Velãs passarem entre switches, ou seja, tu vai passar uma VLAN por 4 ou 5 prédios, ou seja, tu vai passar a VLAN por vários uplinks. Se acontecer um loop nessa VLAN, um tráfego excessivo de broadcast por algum motivo qualquer, tu vai consumir os uplinks todos do caminho. Certo? Isso aí é o congestionamento aqui, congestionamento, né? Que é um M. Então o que é o ideal? VLAN aponta, né? A VLAN vai passar para do acesso para a distribuição, da distribuição para o core. Agora, vão haver VLANs que vão passar entre vários switches, né? De distribuição. E aí, realmente pode afetar o desempenho da rede. E a segurança também. Tranquilo aí? Ok. Configuração de endereçamento. Então, o que é o recomendado, né? Em IPv4, uso de DHCP. Certo? Esse é o básico, a gente sabe disso, né? Agora, em IPv6, tem duas opções. Uma chamada stateless, que isso informa só o prefixo. Então, o que é isso aqui? Tu vai colocar um serviço lá no teu roteador que vai informar o prefixo /64 para as estações. E as estações vão montar o seu endereço IPv6 a partir do prefixo e a partir de informações ou aleatórias ou do endereço físico do host. Claro que tem um teste para ver se não tem ninguém usando o mesmo endereço, ok? Mas é isso aí. A outra alternativa é usar o que se chama de stateful, que é ter um servidor de DHCP. Até hoje ainda tem incompatibilidades com equipamentos legados. Então, por exemplo, um Windows XP da vida, um Android mais antigo, um iOS mais antigo, com um DHCP. Certo? Então, isso aqui não está envolvendo o projeto, certo? Não está envolvendo o projeto agora. Mas tem que pensar nisso quando a gente está implementando um projeto de rede na implantação e na implementação. Daqui a pouco tu pensou numa coisa e pode ter problemas aí, né? Em relação a isso. Vamos lá. Bom, em relação aos equipamentos, né? Para ajudar vocês na escolha do que vocês vão fazer, né? Para montar o projeto.
Então, a primeira coisa é assim, ó, especificações deverão atender a demanda. Manda. Voltamos. Não é que seja a melhor opção, tu tem um problema aí, né? Tu tem um problema que é o seguinte, quando tu usa o stateless, né, a geração pelo host, tu tem um problema da questão do rastreamento. O rastreio dele fica complicado. Por quê? No caso de Linux, ele gera aleatório. Ele não aproveita o Mac para fazer. O Windows faz isso. Então, se tu consegue pegar um IPv6, tu consegue relacionar com o Mac. Mas isso aqui também pode ser alterado. Qual é a vantagem do DHCP v6? Tu tem o registro de quem pegou aquele IP. Então, o que é aconselhável numa empresa? Teoricamente, tu usar stateful. Porque pelo menos tu vai ter como rastrear esse cara. Ah, mas o cara vai lá e bota IP fixo. Entendeu? Bota IP fixo na máquina dele. Ah, continua tendo esse problema, né? Esse é um dos grandes problemas que tem em IPv6 hoje, do ponto de vista de segurança dentro das redes internas, é esse, digamos, essa perda de controle. Mas IPv4 não é muito diferente. Né? IPv4 não é nada diferente. Eu boto o IP manual e saio usando. Né? Tu vai ter que rastrear pelo MAC. Então o que tu pode fazer? Tu pode, a partir de informações de ICMPv6, descobrir, que faz às vezes do ARP, né? Descobrir os vizinhos. Então tu ter alguma forma de ir armazenando os IPs relacionar com o MAC. Pelo menos tu vai rastrear o dispositivo. Tá, mas aí o cara altera o MAC. Ele pode alterar o MAC também. Dentro da rede local é complicado. Né? É complicado. Tu pode modificar teu MAC e botar qualquer coisa. Forjar um IPv6, usar. É isso que tu tem que fazer. Por isso, se tu quer ter segurança, tu tem que ter outra coisa. Para tu ter segurança e não te preocupar com esse tipo de coisa aqui, é que lá atrás, vamos dizer assim, lá na origem disso aí, tu já começou errado. Se tu tá permitindo um cara acessar tua rede sem ter autenticação nenhuma na origem, tu vai ter que correr atrás da máquina agora. Tu vai ter que ficar correndo atrás dele. O que é o ideal? O cara plugou numa porta de um switch, vai pedir um usuário e senha. Tu vai autenticar o cara por um usuário e senha, pelo menos. Aí qual o MAC que ele pegar, qual IP que ele pegar, tu vai relacionar isso aí depois com o próprio usuário dele. Pela porta do switch que ele está conectado. Se ele trocar o MAC dele, tu sabe a porta do switch que ele estava. Ele sabe trocar o IP, tu sabe a porta que ele estava. Então, quando os caras estão reclamando disso, tu não vai ter uma situação nunca ideal assim. É tipo assim, ó, tu deixou o bandido correr, agora corre atrás dele. Certo? Por quê? Porque tu deixasse tua casa aberta. O que é mais fácil? Fecha a tua casa, pô. Não é que é mais fácil, pode ser que seja mais complexo de administrar isso. Mas pelo menos tu não tá escorrendo atrás do ladrão. Certo? Então, o que acontece é isso. O cara tá reclamando de uma coisa que ele tem que evitar. Tem que ser evitado. E tem recurso para isso. Então o cara tem que. A gente tem que assim, ó. A gente, quando tá na área como administração de redes, por exemplo, tu tem que pensar
que o problema que tu está passando agora, talvez ele tenha uma solução não para o problema agora, mas para a origem que causou esse problema. Tu tem que voltar. Tu tem que descer as camadas. É isso que tem que pensar. Exemplo, eu vou ficar analisando o log para ver se os caras estão me atacando. Pô, tia, só um pouquinho. Bota um firewall na frente desse teu servidor, bloqueia os caras na entrada. Não é assim. Não, tu tá pensando uma forma de detectar no log se o cara tá te atacando. Ah, para aí, tia. Não. Aí tu tá causando problema. Não tá te ajudando. Beleza? Vamos seguir. Então, equipamentos assim, né? Tranquilo. E equipamentos, o que tem que ter atenção, né? Relação à expansão. Então, se quando tu está comprando equipamento, quando está especificando equipamento, por exemplo, uma coisa que é interessante, tu olhar a vida útil de um equipamento. Vou dar um exemplo para vocês. Tu vai comprar um switch, um preço muito bom, beleza, excelente, ok. Aí tu vai ver, esse modelo já está há 4 anos sendo produzido. 4 anos. E aí ele tem uma funcionalidade interessante que tu precisa dela. Agora. O que vai acontecer? Normalmente esses modelos aí, cara, não ficam 5 anos. Eles são trocados, certo? São trocados, isso é comum. E pode acontecer, e já aconteceu N vezes, de o modelo que substitui esse que tu estava comprando e tu te baseou para resolver teu problema, não vira funcionalidade. Ou ter problemas outros qualquer que tu não tinha na versão anterior, que vai bobear aí a tua solução. Então, o que é importante? Primeiro, ver se não está no final de vida útil, né, do equipamento. Prever uma expansão, se é possível expandir. Ah, um switch, vou botar mais porta nele. Não, na verdade, você pode fazer um empilhamento nesse cara. Tu pode usar algum software que tu faça um empilhamento virtual para gerenciamento, talvez. Tu pode usar um GBIC de 10 gigabit nele. Por exemplo, tu pode usar ele tem interface SFP+. Isso aqui é para 10 GB. Ou ele só tem SFP, sem ter o mais aqui. Isso aqui é para 1 GB. Então tu vai comprar um equipamento hoje. Daqui a 3 anos, agora eu preciso fazer o uplink a 10 GB. E agora? Agora troca o switch. Entenderam? O que eu estou falando aqui? Aí tu vai ver, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Sim, aceita. Então, tu resolve o problema hoje, mas tu fica, teoricamente, preparado para quando tiver que expandir esses uplinks, pelo menos. Porque um switch é um investimento alto. Não é baixo, não. Por que ele é alto? Porque ele tem um tempo de vida útil em produção bom. Cara, olha, foi sexta-feira. Fui no curso de veterinária aqui da UFPEL, que é um prédio antigo, era a antiga reitoria da UFPEL, muitos anos atrás. E encontro um switch Tricom, certo? Um switch Tricom em funcionamento. Por que ele está em funcionamento? Olha só, é um switch que deve ter, no mínimo, uns 15 anos. 12. Tá, bota aí. Mais de 10 anos, certamente, certo? 10 anos fácil. Por que ele está em funcionamento ainda? Porque ele tem porta gigabit. Porta uplink gigabit. 10 anos atrás. Certo? Ainda serve para o uso que ele está se fazendo lá. Então, veja, um equipamento que, na época que foi comprado, devia ser
tal como comprar hoje um equipamento com portas 10 GB. Certo? Então a gente tem que pensar aí, vamos fazer um investimento num projeto, vai comprar 50 suítes. Vou comprar o suíte mais barato que tiver agora. Daqui a 3 anos vai ter que comprar de novo. Porque a tecnologia dele ali vai te limitar. Beleza aí? Outra coisa aqui, tem que levar em consideração. Cara, a questão custo e a real necessidade. Vou comprar todos os equipamentos com porta 40 GB. Para usar onde, cara? Na distribuição de um prédio. Esse prédio hoje ele não tem pra onde crescer. Ele é um prédio de 3 andares, cara. Tem 500 metros quadrados. O que tu vai fazer? Um data center aí? Não, não vai. Vai ser um depósito e tem 20 pontos. Vai crescer quanto isso? Vale a pena fazer? Não, não vale. Então tem que ter esse balanço aí. Certo? Tem que ter esse balanço. Se for comprar e pedir para um fornecedor, o que é o melhor hoje? Quero comprar o melhor. Vai pagar 2 milhões de reais. É o melhor, é o top. É como eu falei, olha o caso do Tricom aqui, ó. Tá mais de 10 anos lá, servindo, tal como se eu botasse o equipamento hoje atual. Certo? Então, o switch é um caso bem específico. O principal mesmo é avaliar, né, os sistemas aí e os serviços a serem usados pelo cliente. Isso é o principal. Cara, isso aqui é uma empresa que não tem como foco a tecnologia. Os caras usam um sistema via web. Certo? O sistema RP dos caras via web. O que eles têm mais pesado aqui são as câmeras de vigilância e, sei lá, o serviço de impressão. O resto não tem, cara. Para que tu vai investir um monte nisso aí? Não tem porquê. Não tem lógica. O cara precisa de internet. Tá, ok. Então investe na internet. Bota redundância. Investe nisso. Aí é o caso do ter sempre disponível do que ter alto desempenho e pouca disponibilidade. Não serve para nada para esse cara aí, por exemplo. Muito bem. E relacionamentos também muito importante, certo? Que é evitar a dependência de funcionalidade para a implementação do projeto. Casos clássicos. Amarrar a solução em um fabricante ou tipo de funcionalidade. Isso aqui, essa solução nossa aqui é Cisco. Só funciona Cisco com Cisco. Beleza, legal. Não sou contra isso, certo? Só tem que entender que isso aqui, tu criou uma situação que no futuro, se tiver que expandir, tu vai ter que continuar com esse fabricante. Até um belo dia se tornar obsoleta essa solução, tu partir para outra coisa. Isso pode encarecer bastante, digamos, o custo de manutenção, né, de propriedade dessa rede aí. Certamente vai acontecer. Além de tu ter problemas de entrega de fornecedor, né, diversidade de fornecedor. Pode ter problemas do tipo, o fabricante descontinuou esse tipo de modelo. Então, optar por padrões e funcionalidades comuns em diversos fabricantes. Aí tá um segredinho, certo? Nem sempre é possível. Principalmente quando está se tratando de soluções para data center, né? Solução de servidores, de storage, de switches para ligação de storage com servidores. Começam a aparecer umas coisas proprietárias aí. E aí começa a complicar, mas esse é o modelo de negócio hoje. Claro, salvo se tu partir para um código-fonte aberto e começar a criar as coisas, né? Também é uma opção. É uma opção muito válida. Então, avaliar o custo do licenciamento, do suporte, da garantia. Então, perguntar uma coisa básica, assim, ó, tá, o que acontece quando acabar a garantia? Eu consigo estender ela? Eu consigo estender o suporte? Qual é o valor disso?
É possível? Eu tenho hoje um suporte de 3 anos. Se eu quiser estender mais 2 anos, qual é o valor que seria hoje isso? Daqui a pouco tu vai ver que o valor é maior do que a própria solução. Então, quer dizer que daqui a 3 anos vai ter que comprar outra solução. Vai ficar sem suporte, sem garantia. Não é um caso, vários, certo? Então, importante, avaliar sempre a possibilidade de expansão e upgrade dos equipamentos. Tu compra equipamento com o máximo de expansão que ele já tem. Daquela série ali de equipamentos. Por exemplo, comprou um servidor, o máximo que tem de memória são 512 GB de RAM. Beleza. Aí se passaram 3 anos, pá, cara, a máquina tá atendendo, pá, tá legal, eu precisava de mais memória. Ah, mas aí não tem como expandir, cara, já era. Se preenchesse todos os lotes de memória, não tem como expandir mais. Se tu quiser aumentar aí os teus recursos, tu vai ter que comprar outro equipamento. E às vezes é isso mesmo que acontece, certo? Tá tudo atendendo, mas eu preciso só de mais memória, cara. Pô, o processador nem é problema. Ah, mas já era, meu. Não tem. Então evitar isso, né, de comprar fechado. Pense, por exemplo, assim, ó, cara, vou pensar 20% à frente. Dando um valor aqui, vou botar 20% à frente. Isso me atende hoje com folga, mas eu vou botar mais 20%. Então eu vou andar mais 1 ou 2 anos. Isso vale a pena. Não é tão simples tu expandir determinados tipos de equipamento. Não é simples. Então, planejar e pesquisar o custo de licenciamento. Isso aqui, cara, é muito importante, cara. Muito importante. É tudo lindo quando tu vai verificar o valor. Pá, quanto é o valor disso aqui? 200 mil. Ah, ótimo, legal. Quando tiver que aumentar, por exemplo, vou botar mais um processador desse servidor aqui. Ah, mas agora tem que pagar mais 50 mil reais de licença. Porque isso aqui essa licença não atende com 2 processadores. Isso vale para qualquer coisa. Storage, vale para servidor, certo? Outro caso, o custo da licença poderá evitar futuras expansões. Então o custo é tão alto que tu não tem por que pagar isso, melhor tu comprar uma outra solução. Aí tu precisaria de uma licença de expansão. Não, mas não dá. Porque o valor é tão alto que tu compra o equipamento atual com uma licença maior. Infelizmente é assim que acontece hoje, certo? O mercado está dessa forma. Outro caso aqui, prática comum, é o fabricante ser o único fornecedor de peças e expansões. Caso clássico é esse aqui, ó. HD de storage, memória de servidor. Pô, eu posso comprar ali no Mercado Livre um HD igualzinho e botar no storage e sai funcionando? Não, não sai. Muitos desses HDs são modificados a parte de firmware dele, não reconhece. Memória é a mesma coisa. Então tu fica amarrado para comprar do fabricante. Aí qual é a política do fabricante? Tu compra o equipamento hoje, 2021, ele vai ter peças sobressalentes ou de expansão por mais uns 5 anos, 7 anos em algum caso. Depois disso aí, já era. E é comum ter o equipamento durar mais que isso, né? É comum. O que tu faz? Ah, cara, vou ter que encostar esse equipamento aqui, porque não dá para usar, né? Não consigo expandir, não tem suporte, não tem garantia. Infelizmente, vou ter que partir para outra coisa. Então, aqui entra uma questão, né? Que muitas vezes não são avaliadas aí, quando se fala em jogar para a nuvem, né? Os serviços. Cara, tu elimina grande parte disso. Certo? Tu elimina grande parte disso. Tu não te preocupa mais com esse tipo de detalhe aí. Tu não está preocupado que o servidor lá do Google, da Amazon, vai expirar o suporte da Dell, da Lenovo, sabe quem é que vende para eles? Certo? Da Netap, da EMC. Tô nem aí.
Eu pago por mês e deu pra bola. E se estiver ruim o valor deles aqui, eu passo para outro serviço de nuvem e vamos embora. Então, tem que avaliar bem isso, né? De tu manter uma estrutura e de tu passar para a nuvem. Bom, por último, algumas dicas aqui, bem simplesinhas, certo? Então, assim, ó, dicas minhas, ok? De vivência minha, de experiência minha. Optar por software livre sempre que possível, certo? Mesmo usando soluções de equipamentos pagos, né? Vou usar uma forma de gerenciamento dos equipamentos. Opta por um software livre. Porque menos uma licença, tu tem um controle maior. Talvez não tenha todas as funcionalidades do mundo. Ok. Mas quantas tu usa? Né? Quantas tu usa? Quantos tu precisa para realmente administrar esses equipamentos aí? Talvez já seja suficiente. Não amarrar o projeto em um único fabricante. Cara, a Cisco é campeã, né? Porque tem uma linha de equipamentos que cobre todas as camadas possíveis, né? Mas tem outros também que fazem isso. A própria Dell tem isso também, né? E aí cada um tem suas licenciamentos, suas formas de garantia, suporte. Mas não é negócio fazer isso, certo? Sinceramente, não é. Então, pode ser mais complexo tu administrar vários fabricantes? Até pode ser. Mas na prática, né, ao longo prazo, isso aqui é uma boa dica. Avaliar o suporte e a forma de garantia. Então não é só o servidor tem não sei quantos processadores, não sei quantos de memória e faz isso, faz aquilo, tá? Mas é o seguinte, isso quando ele funciona. E quando ele não funciona, como é que eu faço? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Não, legal, ok, tu vai ligar, vai sair funcionando, uma bala, beleza. Tá, e amanhã não liga. O que eu faço? Como é que vai ser tratado isso? Essa é uma boa pergunta para fazer, né? Quando está se buscando soluções. E em relação ao endereçamento, sempre pensar a organização do endereçamento na administração da rede. Não na criação, certo? Não na forma de implantação, mas nas rotinas de administração. Se tu tiver uma forma planejada, pensada e organizada, as coisas vão ser mais simples. De expandir, de administrar, de gerenciar, certo? Então vai ser muito mais fácil. Então, pensar bastante antes de sair distribuindo endereço, VLAN, certo? Porta de equipamento, né? Usar porta qualquer para qualquer coisa. Exemplo clássico é botar as VLANs de câmeras em uma faixa de portas, de VoIP numa faixa de portas do switch. Visualmente, tu vai olhar, aquilo ali é porta de câmeras. Usar cores de cabos diferentes também pode ajudar para uplinks, para, sei lá, para rede sem fio, para câmeras, sabe? São manhas aí que não custam mais caro, é basicamente organização e na rotina do dia a dia vai te ajudar bastante. Então, basicamente, são essas as dicas aí, tem muito mais outras, né? Mas aqui, muito mais focadas, né, no projeto que você tem que executar, mas vale para o dia a dia aí, né? Vale para o dia a dia profissional nessa área.